base, né? Então falando sobre par agora, né? Então a moeda base é a primeira moeda listada em um par de forex, como a gente vê aqui no exemplo da direita, né? A gente está vendo o par libra contra o dólar americano. Então sempre a primeira moeda do par é chamada de moeda base, tá? A negociação em forex sempre envolve a venda de uma moeda para comprar outra, e é por isso que é contada em pares. O preço de um par no forex é quanto vale uma unidade da moeda base na moeda de cotação. Então, lembrando que a segunda moeda do par, a gente chama ela de moeda de cotação, ok? Então, se você está comprando este par, se você está comprando libra contra o dólar, você está comprando dólar, vendendo dólar americano. Se você vende o par, é o contrário. Você está sempre vendendo, você vai vender a libra e comprar o dólar. Então, uma maneira fácil talvez de decorar também é de você ver ele como sempre a sua ação feita, né? Você compra ou venda, sempre vai ser diretamente para a moeda base. Então, se você compra o par, você está comprando libra, porque é a moeda base. Se você está vendendo, você está vendendo a moeda base, tá? Então, mais ou menos é isso, tá? Que acontece negociando no Forex, tá? Antes da gente ir para uma parte mais técnica e permanecendo ainda nos pares principais, nos pares, né, de Forex, também no Forex também é dividido em categoria os pares, tá? Então os pares principais, que também é conhecido como majors, são esse que eu já mostrei para vocês naquela tabela de antes. Aí depois dessa categoria tem os pares menores, que a gente chama de cross press, que são negociados com menos frequência, geralmente apresentam moedas importantes em vez do dólar. Então lembre-se que pares menores são essas moedas que estão acima, menos o dólar americano. Então a gente tira o dólar americano dos pares. Lembrando que todos os pares principais têm o dólar americano junto com ele, tá vendo? Tem dólar aqui, dólar aqui, dólar aqui, dólar aqui, dólar aqui, dólar aqui e o dólar aqui. Então você está vendo que todos os pares principais têm o dólar americano junto. Então os pares menores são as moedas de cima, que são dos pares principais, menos o dólar. Então você pode pegar aqui o euro, pegar aqui a libra, euro-libra, né? Pegar o franco suíço com ien, então franco suíço e ien. Então aqui está alguns exemplos de mais ou menos como funciona para você entender um pouco melhor. E aí tem os pares exóticos, né, que são uma moeda principal, principalmente o dólar, né, contra uma moeda de uma economia pequena ou emergente, né? Então pode ser até o dólar contra o real, né, que é o BRL, né, que contra o dólar real pode também ser incluso nessa categoria que a gente chama de exóticos, tá? Também. Então lembrando, né, que pega uma moeda principal contra uma moeda de um país emergente ou pequeno, né? Polônia, o México, né, o peso, a moeda esqueci agora, caramba. Enfim, são países emergentes, tá? Já os pares regionais, pares classificados por região, como Escandinávia ou Australásia, né? Então alguns pares aqui desses países daquela região ali, né? Na verdade eu estou neste par operando ele no momento. Um dos trades que eu tenho aberto é neste par aqui no momento, tá? Isso aqui é muito importante lembrar e decorar, viu, galera? Para quem gosta do Forex, é sempre necessário você saber disso aqui, tá? Para você saber exatamente aonde e o que você está operando e aonde você está. Então, o que é moeda base? Se você compra um par de moedas, não quer dizer que a moeda base tem que subir muito, né, para o preço do par subir. A moeda base pode manter parado. Se a moeda da cotação cair, o preço do par já automaticamente irá subir. Porém, você sempre vai querer que a moeda base vá para a direção da sua posição
para te dar mais garantia. Então, o que isso quer dizer? E eu olho meio que ele como se fosse uma teoria da balança, né? Por isso que eu coloquei essa imagem aqui. Então, por exemplo, se você compra o euro, né, contra o dólar, por exemplo, para ele subir, não quer dizer que o euro tem que subir, tá? E o dólar cair, né? Só de ele ficar parado e o dólar cair, ele já vai subir. Ou, outra opção, obviamente, é dele subir, o dólar cair, é uma opção, e a outra opção é de ele subir, o euro, né? E o dólar ficar estagnado. Essas são as opções que vai fazer ele subir, tá? Então, entenda, é como se fosse realmente um balanço, né? Dependendo da sua posição, se você compra, né, o par principal pode ficar parado, mas a segunda moeda do par cai, ele sobe, né? Mas é como eu disse, você sempre vai querer que o par, a moeda base, né, vá para a direção da sua posição. Então, se você compra, você quer que a moeda base suba. Se você vende, você quer que a moeda base caia, tá? Então, mais ou menos, está muito baixo o áudio? Está muito baixo? Vou tentar aumentar aqui um pouquinho para te ajudar. Obrigado, Marco. Então, mais ou menos é isso, tá, galera? Teoria meio da teoria do balanço, eu digo, né? Enquanto a entender realmente como os pares funcionam, tá? E o que é pips, né? Lembrando